Muito bom dia a todas e a todos. É uma satisfação abordar hoje convosco o tema proposto no contexto da Escola de Verão promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o tema proposto é: existirá igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, e contar com o vosso interesse relativamente a este tema. Sendo que devo dizer que a esperança num futuro próximo mais igualitário e socialmente mais justo passa exatamente por vós, passa pela vossa geração, mais capacitada, porque formada, sensibilizada, com sentido crítico, para pensar e agir de forma diferente, e é aliás o lema, o mote da Escola de Verão, e pensar e agir de forma diferente é, designadamente, valorizar mais do que a minha geração e claramente as gerações anteriores, valorizar mais a igualdade entre mulheres e homens e procurar consubstanciá-la em todos os domínios, em todas as dimensões da vida. Eu vou então iniciar a minha apresentação, procurando aqui projetá-la. Penso que já estará a ver, vou pôr em slide show. Ok. Há uma ferramenta que me costuma aparecer e que eu neste momento não estou a ver. Já está aqui, e que eu preciso, é só um segundo para eu acionar. Eu annotate. Ok, este mesmo, já está. Muito bem. Ora, o tema proposto, como referi há pouco, existirá igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, como imaginam, é um tema muito abrangente e muito vasto. E eu senti necessidade de o abordar a partir de um ângulo de análise específico. E, portanto, eu vou falar essencialmente das dinâmicas no mercado de trabalho. Qual é a situação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho em Portugal e que dinâmicas têm ocorrido? Aliás, esta tem sido a minha linha de investigação e, portanto, selecionei exatamente este tema para o abordar e para refletir convosco. E a minha proposta, em termos de estrutura para esta sessão, é, em primeiro lugar, começar por, apresentar os conceitos fundamentais, que me parecem fundamentais para a compreensão do tema proposto, para depois, num segundo momento, abordar então as principais dinâmicas e tendências no mercado de trabalho em Portugal. E aqui eu gostaria de sustentar a tese de que as dinâmicas e as tendências no mercado de trabalho, elas não são lineares, elas são perpassadas por ambivalências e contradições. Ou seja, se por um lado, e eu vou apresentar alguns desses indicadores, nós temos evidência de mudanças que se vão desenhando no sentido da modernização das relações de género e da igualdade, de uma maior igualdade entre mulheres e homens, por outro lado, há períodos, há fases do ponto de vista económico, laboral e social que têm ameaçado o sentido do progresso, e depois há mesmo indicadores que denunciam, enfim, uma evolução muito tímida e muito pouco animadora. Mas não seria possível falar da situação das mulheres e dos homens no mercado de trabalho sem abordar também as singularidades do caso português no contexto da União Europeia. E aqui as singularidades têm sobretudo a ver com o comportamento laboral das mulheres, que em várias dimensões se distingue daquele que é o padrão de comportamento das mulheres, em média, nos demais países da União Europeia, que é o conjunto de países mais próximos e com os quais Portugal, portanto, se compara. Então, começando pelos conceitos que me parecem conceitos estruturantes
para refletirmos sobre o fenómeno e amanhã, os fenómenos de que vou falar e amanhã debatermos também alguns deles. Um dos conceitos centrais é o conceito de segregação sexual no mercado de trabalho. E este conceito, por exemplo, remete-nos para um outro, que é o conceito de segregação sexual horizontal. Portanto, a segregação sexual no mercado de trabalho, ela pode ser observada a partir desta segregação sexual horizontal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós olhamos para a estrutura da atividade económica, para os vários setores e ramos de atividade, nós vamos encontrar as mulheres e os homens mais concentrados ou menos representados em setores diferentes. Portanto, este conceito visa designar a repartição desigual de mulheres e homens por setores de atividade, por ramos de atividade. E este é um tema que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar. Portanto, a este fenómeno designa-se também segregação sexual setorial. Mas a segregação sexual horizontal refere-se também às profissões. Não vos é difícil pensar em profissões que são profissões onde há uma maior predominância do sexo masculino e outras em que há uma predominância do sexo feminino. E, portanto, a essa segregação designa-se segregação profissional ou ocupacional. Uma outra segregação sexual presente e muito resistente no mercado de trabalho é a segregação sexual vertical. Significa que em todos os setores de atividade, profissões e dentro de uma empresa, de uma organização, quando nós olhamos para a estrutura funcional, hierárquica de uma organização, aquilo que nós vamos verificar é que há, em geral, também uma repartição desigual de mulheres e homens por níveis de qualificação e por níveis hierárquicos. E isto significa que, mesmo em organizações, em empresas, onde, por exemplo, as mulheres até podem constituir a maioria da força de trabalho, quando nós vamos observando os níveis superiores, hierarquicamente superiores, as mulheres vão rareando, vão estando mais subrepresentadas. E ao nível da gestão de topo, muitas vezes estão mesmo ausentes, como sabem. Portanto, a este fenómeno nós designamos de fenómeno de segregação sexual vertical. Os estudos que se centram mais nas desigualdades entre mulheres e homens nas organizações interpretam este fenómeno a partir de uma metáfora que estou certa de que já ouviram falar, que é a metáfora teto de vidro. Portanto, procura exatamente refletir o fenómeno da segregação sexual vertical, observando este fenómeno numa determinada empresa, numa determinada organização. E a metáfora teto de vidro, tal como o próprio nome indica, aquilo que enfatiza é que existem barreiras invisíveis de vidro, barreiras invisíveis, que impedem as mulheres de chegar aos lugares estratégicos de decisão, aos lugares de topo. Ou seja, se algumas mulheres ainda conseguem aceder aos níveis intermédios de gestão, depois, em geral, é-lhes muito difícil continuar a progredir na sua carreira profissional. E que barreiras invisíveis são estas? Portanto, esta metáfora chama a atenção para o facto de os mecanismos e os processos de discriminação nem sempre serem muito visíveis, ostensivos, aquilo que nós chamamos de discriminação direta, e muitos dos mecanismos e processos de discriminação direta estão hoje legalmente, portanto, proibidos portanto, e são sancionados. Mas chama a atenção para outros mecanismos e processos que são de discriminação indireta, mais subtil, mais difícil de ser percepcionada. E também para o facto de haver muitos processos mais de natureza informal, que tem muito a ver com a própria cultura das organizações, com as normas, os valores, as práticas institucionalizadas no cotidiano das mesmas, na rotina das mesmas, e que as pessoas em geral não questionam, não é? Portanto, tem muito a ver também com, e nós vamos falar muito disso, com concepções estereotipadas que estão muito impregnadas e que vão, portanto, enviesando e constituindo e sustentando mecanismos de discriminação e de segregação
nas organizações. Portanto, estou certa de que esta é uma metáfora que vos é familiar. Que fatores sustentam as desigualdades estruturais entre homens e mulheres? Bem, eu não tenho a pretensão de, nesta sessão, como imaginam, responder a esta questão, não é? Porque é uma questão obviamente complexa e que tem alimentado muitas conferências, muitos colóquios, muitos debates, publicações. Eu gostaria essencialmente de chamar a atenção para o facto de a raiz das desigualdades estar na construção social da diferença. Não nas diferenças em si, mas na construção social. O que é que eu quero dizer com isto? É evidente, ninguém nega que as mulheres e os homens são diferentes, são biologicamente diferentes. São diferentes do ponto de vista das suas características físicas, fisiológicas, hormonais, reprodutivas. Isso torna-nos diferentes, mas não deveria tornar-nos desiguais. O que nos torna desiguais é a leitura social em torno dessas diferenças. E, portanto, isto tem muito a ver com o conceito de sexo, não é? Que remete para as diferenças biológicas, e a construção social das diferenças, que remete para o conceito de género. Portanto, são as representações socialmente dominantes acerca daquilo que os homens e as mulheres devem ser, as características que as mulheres e os homens têm, são estas representações socialmente construídas, e aquilo que devem fazer, os papéis sociais que são esperados das mulheres e dos homens, no fundo, o conceito de género, e estas diferenças que são construídas a partir das diferenças biológicas, que remete para o conceito de sexo. Portanto, é nesta construção social das diferenças que está a raiz das desigualdades. E porquê? Porque os traços e os papéis sociais que estão mais associados às mulheres são menos valorizados socialmente do que os traços e os papéis que estão associados aos homens. Portanto, significa que as representações sociais dominantes, elas não são indiferentes, elas não são independentes do sistema de valores. E o sistema de valores que prevalece é um sistema de valores que dá primazia ao masculino, aos traços, às características que estão associadas ao masculino, e que assume que essas são as características referenciais. O masculino é a referência. Estas representações, por sua vez, estão muito na base daquilo que são estereótipos de género. E os estereótipos de género são categorizações muito fixas, muito rígidas, a partir das quais, muitas vezes, nós percepcionamos as outras pessoas e tomamos decisões, e, portanto, estes estereótipos enviesam as expectativas sociais e as percepções. E acerca disto, e para tentar ser mais clara, gostaria de dar um exemplo que dou frequentemente nas minhas aulas, e há tempos encontrei num artigo de opinião que está, aliás, no site, podem procurar, está, aliás, é um artigo de opinião muito sintético, lê-se muito bem, que está no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é um artigo de Pedro Boléo, e que se chama Uma Cortina para Derrubar o Muro. E eu fazia exatamente aqui a analogia entre derrubar o muro é também derrubar o teto de vidro. E o que é que nos conta este artigo? Fala-nos de uma experiência que teve início nos anos 50 nos Estados Unidos, a partir da Orquestra Sinfónica de Boston, e que depois teve desenvolvimentos vários a partir dos anos 70. E o que é que se constatou? Constatou-se que, de facto, na orquestra o número de mulheres era um número muito reduzido, e optou-se por, nos momentos de audição, portanto, quando há candidaturas, quando há candidatas e candidatos a integrar essa orquestra, que as audições deviam ser cegas. Deviam ser cegas relativamente a quê? Deviam ser cegas relativamente a estereótipos. E então foi colocada uma cortina, um pano, de forma a que o painel de avaliação apenas estivesse concentrado na qualidade da prestação musical, na qualidade da prestação técnica e artística de cada candidata e de cada candidato, e não na sua aparência física, no sexo da pessoa candidata ou na cor da pele. E, de facto, este procedimento
permitiu aumentar o número de mulheres a integrar as orquestras. Isto só demonstra, de facto, quanto os estereótipos enviesam decisões objetivas, não é? Tornam essas decisões enviesadas e que quando nós afastamos os estereótipos, as decisões são melhores decisões. Também é preciso dizer que não há da parte das pessoas, normalmente, uma intenção explícita de prejudicar, de discriminar as outras pessoas. O que acontece é que todas e todos nós, se não estivermos alerta, temos estes estereótipos profundamente impregnados no nosso sistema cognitivo e muitas vezes contaminam exatamente a percepção que nós temos relativamente às outras pessoas, os juízos que fazemos, as decisões que tomamos. Mas estes estereótipos também nos condicionam a nós. Reparem que, por exemplo, e eu retirei exatamente, fiz esta experiência no Google, se nós colocarmos no motor de pesquisa do Google brinquedos de rapariga e brinquedos de rapazes, vocês dão conta exatamente desta demarcação profundamente estereotipada, e isto significa que ainda no século XXI, de facto, os brinquedos que são oferecidos ou que são pensados mais para raparigas ou para rapazes são profundamente marcados por estes estereótipos. E o que é preocupante? O que é preocupante é que os brinquedos não proporcionam apenas atividades lúdicas. Os brinquedos são veículos muito importantes de aprendizagem social, são instrumentos de socialização, a partir dos quais nós, desde muito tenra idade, aprendemos a definir-nos a nós próprias, a nós próprios, a relacionar-nos e a desempenharmos um papel em sociedade. Portanto, de facto, os estereótipos estão profundamente impregnados e a sensibilização e a consciência para os mesmos e para a necessidade de os desconstruirmos é fundamental. E chego agora ao último conceito que gostaria de partilhar convosco e que tem exatamente a ver com o conceito de igualdade entre mulheres e homens e que se prende tanto com esta noção de liberdade relativamente às concepções estereotipadas. O princípio da igualdade entre mulheres e homens, da igualdade de tratamento, da igualdade de oportunidades, significa que todo o ser humano é livre de desenvolver as suas aptidões. Livre quer dizer livre destes enviesamentos de género, de desenvolver as suas aptidões mais genuínas, seja no domínio da educação, da sua formação, seja no domínio profissional, na esfera familiar, relativamente àquilo que quer para si. E de proceder, portanto, às suas escolhas livremente, independentemente destes condicionalismos, destes constrangimentos que frequentemente são determinados por estas concepções tão disseminadas na sociedade, estereotipadas. E, portanto, a igualdade existirá quando os comportamentos, as aspirações e as necessidades das mulheres e dos homens forem consideradas e valorizadas e promovidas em pé de igualdade. Quer dizer que um homem não é menos homem quando cuida, um homem não é menos homem quando é emotivo, quando é afetuoso. Aliás, a masculinidade cuidadora é fundamental para a realização humana plena dos homens, assim como uma mulher não é menos mulher, se for assertiva, se tomar a palavra em ambientes públicos, numa sala de aula, numa reunião de trabalho, se escolher ser programadora, engenheira eletrotécnica, de informática, o que for. Portanto, a igualdade entre mulheres e homens tem muito a ver com esta liberdade e a possibilidade de realização das mulheres e dos homens, realização plena em todos os domínios da sua vida. Não é o profissional, o familiar, o pessoal, a dimensão afetiva. Todas as dimensões são importantes para a nossa realização. Chego então agora ao tema das dinâmicas e tendências, à parte mais substantiva da sessão, das dinâmicas e tendências no mercado de trabalho em Portugal. E porquê que este tema é um tema muito relevante?
Desde logo porque há dimensões que demonstram que a mudança tem sido muito lenta, não é? Aqui como está refletido aqui nesta imagem, a mudança tem sido quase a passo de caracol, e também porque nós temos dados a nível mundial que alertam para a necessidade de vigilância e de um maior empenhamento de todos os agentes, desde os económicos aos atores políticos. E reparem, nós temos aqui um relatório do Fórum Económico e Mundial que nos dá conta, e por uma questão de economia de tempo não vou falar de todas as barras que estão nesta figura, mas, por exemplo, vamos olhar para a barra laranja, e o que vocês podem ver é que em termos de workplace equality, igualdade no local de trabalho, em 2016, portanto isto é uma média para todos os países analisados, a média em 2016 é que faltava 170 anos para alcançar esta igualdade no local de trabalho, e em 2017 já eram 217 anos. Portanto, este indicador causa, obviamente, uma enorme perplexidade, não é? Porque não é uma mudança que seja compaginável com as nossas vidas, isso não é compaginável claramente, mas também não é compaginável com as nossas aspirações em termos de que são os direitos humanos das mulheres e dos homens, nem com, aliás, os desafios plasmados na Agenda das Nações Unidas, a Agenda 2030, em torno dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e, portanto, esperamos que, com este empenhamento mais concertado e mais articulado, claramente se consiga reduzir esta distância avassaladora relativamente à concretização da igualdade entre mulheres e homens. Como eu dizia, as dinâmicas no mercado de trabalho em Portugal são perpassadas por contradições e por ambivalências, e procurarei ilustrar exatamente o sentido da tese que estou a tentar partilhar convosco. Relativamente à modernização e ao progresso, não é preciso recuar muito tempo. Basta recuar menos de um século, mais ou menos um século, aos tempos da ditadura, para não termos dúvidas do quanto já se caminhou no sentido da modernização das relações de género, no sentido da igualdade. Nos tempos da ditadura, por exemplo, esses tempos determinaram que um estatuto, uma condição para as mulheres, que era uma condição de inferioridade, de subordinação, aliás, instituída na própria norma jurídica, não só na norma social, mas também na norma jurídica. Quer dizer que um lugar de atuação das mulheres e o lugar de realização, aquilo que lhes estava reservado, era o espaço doméstico. Aliás, as mulheres tinham a obrigação legal do governo doméstico, do serviço doméstico. Portanto, era este ideal de domesticidade, era o ideal que estava reservado, associado às mulheres, e, portanto, enquanto os homens teriam o papel de provedores do sustento material das famílias, mas as mulheres também deviam obediência ao chefe de família, portanto, uma figura também presente na ordem jurídica do país na altura. A mulher devia obediência a uma figura masculina, a um chefe de família, que seria o pai e depois o marido. Portanto, foram tempos em que as mulheres, como sabem, o direito ao voto era um direito muito condicionado, e ainda mais condicionado no caso das mulheres, não podiam aceder livremente a todas as profissões e carreiras profissionais, e, portanto, foi-lhes reservado, de facto, um papel de menorização e de inferioridade, e que estava muito disseminado socialmente e pelas elites da época, como eu vos vou aqui demonstrar. Dizia um reputado médico, escritor da época: querer a mulher ser delicado por excelência, invadir profissões inadaptáveis às suas características de inteligência e resistência, leia-se, à sua menor inteligência e resistência comparativamente com os homens, parece-me atitude de muito mau gosto. Que honra maior pode desejar uma mulher do que ser esposa fiel e mãe amantíssima?
Assim é que as mulheres se libertam e emancipam. Portanto, é esta concepção das mulheres, não é? E das suas competências, das menores competências intelectuais e da sua menor resistência, que estará, por exemplo, na base do impedimento de acederem a determinadas profissões. Portanto, as mulheres tendo menos resistência, sendo menos fortes que os homens, não podiam integrar as forças de segurança. A partir desta visão de que, enfim, as suas características de inteligência seriam tão particulares e seriam tão emotivas que não poderiam estar no Ministério Público, na magistratura judicial, onde as decisões têm que ser imparciais, objetivas. Portanto, podem ver de facto qual o estatuto e qual o lugar da mulher à época, e obviamente que é um legado pesado. Portanto, mas estas representações hoje chocam exatamente com as nossas representações, o que só evidencia que de facto há aqui um processo de modernização ainda inacabado, mas muito se caminhou no sentido do progresso. As reformas iniciadas com o 25 de abril de 1974 e as reformas dos anos seguintes, que vão permitir às mulheres, do ponto de vista formal, conquistar a cidadania plena, portanto, o voto sem restrições, é abolida a figura do chefe de família, as mulheres passam a poder aceder formalmente, mais uma vez sublinho, a todas as profissões e a todas as carreiras profissionais. Há direitos fundamentais que são consagrados para as mulheres trabalhadoras, como por exemplo a licença por maternidade por um período de 90 dias. Temos depois também a expansão da administração pública e de várias áreas que são muito tipificadas como femininas, a educação, saúde, e que vão oferecer oportunidades de emprego para as mulheres. E, portanto, o que nós vamos ter a partir de 1974 não é este esforço político e coletivo de reformas políticas e sociais que conduzam à modernização e uma maior igualdade entre mulheres e homens. Pelo menos ficou assim consagrada no plano formal, na Constituição de 76, que nos diz, não é, que que ficou plasmado, que todos os cidadãos têm, portanto, igual direito naquilo que é a sua dignidade social e, portanto, são iguais perante a lei. A partir daí, o que nós tivemos foi uma participação crescente das mulheres no mercado de trabalho. E esta crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, ela encerra também a esperança de uma maior igualdade entre mulheres e homens, porque de facto a independência económica é fundamental para a tal liberdade que estava inscrita na definição de igualdade entre mulheres e homens de há pouco, não é? Portanto, as pessoas serão livres de conduzir as suas vidas se tiverem independência económica. A independência económica, em princípio, conduz a uma maior autonomia, a uma maior liberdade e que recai, portanto, sobre esta maior independência económica, muita da esperança relativamente a relações também elas mais igualitárias entre mulheres e homens. Quais as especificidades que existem em Portugal e que eu gostaria de partilhar convosco? Por um lado, e aqui evidenciando de facto quanto a sociedade portuguesa tem mudado, importa referir desde logo o investimento que as mulheres têm feito na sua escolarização e na sua qualificação, como a figura seguinte mostra. Reparem que nós temos nesta figura um período de aproximadamente 2 décadas. E o que nós tínhamos em 2001, no caso dos homens e no caso das mulheres, é que a esmagadora maioria dos homens e das mulheres empregados e empregadas tinham o nível de escolaridade mínimo, portanto, até ao básico, ao 3º ciclo. E, portanto, proporções aqui esmagadoras, 81% dos homens empregados em 2001, praticamente 74% das mulheres. Ora, o que nós temos no último ano, para o qual há dados disponíveis, eu vou falar na atualidade, porque é de facto o ano que analisei, o último, 2020, podemos ver a redução drástica na proporção de homens e de mulheres que têm este nível de escolaridade mínimo.
Ainda assim, se observarmos a situação dos homens, nós verificamos que a maioria dos homens ainda tem este nível mínimo de escolaridade. Portanto, não obstante o declínio, há aqui um desafio que se coloca agora relativamente aos homens, não é? De elevar, aliás, a questão da escolarização e da formação é uma questão crítica em Portugal em geral, mas coloca-se aqui muito, portanto, na força de trabalho do sexo masculino. Se observarmos as mulheres, a maioria, não é uma maioria, enfim, muito evidente, muito expressiva, mas a maioria tem hoje o nível de escolaridade superior. E, portanto, praticamente 38%. Estes dados também nos mostram que nem os homens nem as mulheres são uma força de trabalho homogénea. Isto também é interessante, não é? Há diversidade e há muitas desigualdades no grupo dos homens, assim como há muitas desigualdades e assimetrias no grupo das mulheres. Por exemplo, esta barra mostra-nos que há uma profunda clivagem nas mulheres em função da idade de diferentes gerações. As mais escolarizadas são claramente as mulheres mais jovens. Mas, portanto, esta é uma mudança a assinalar e, portanto, é muito importante referi-la. No entanto, há áreas, apesar de as mulheres empregadas serem hoje mais escolarizadas do que os pares do sexo masculino, há ainda áreas formativas e áreas, por exemplo, onde as remunerações são mais elevadas, há áreas formativas em que continuam subrepresentadas e onde os progressos não se têm feito sentir de forma significativa. Por exemplo, continuamos a ter as mulheres subrepresentadas nos cursos mais tecnológicos, nos cursos ligados às tecnologias de informação e de comunicação, e depois em todas as engenharias também mais ligadas às áreas mais técnicas, tecnológicas, de informática, de eletrotecnia, de eletrotécnica, de mecânica, embora tínhamos mulheres, por exemplo, noutras engenharias, e podemos também perceber exatamente que há segregação nas próprias engenharias. Temos mulheres, por exemplo, mais mulheres do que homens na alimentar, na engenharia de ambiente, na bioquímica, em muitas bios, como aliás analisei, portanto também há segregação e que não é indiferente aos estereótipos e ao peso dos estereótipos nas opções educativas, portanto há também segregação nas engenharias. Outro dado interessante acerca das mudanças é que se profissões qualificadas e altamente qualificadas, como eu há pouco referia, na magistratura, as mulheres não as podiam, não podiam aceder a essas mesmas profissões antes do 25 de Abril, hoje nós temos as mulheres integradas em profissões qualificadas e altamente qualificadas no país, advogadas, juízas, professoras, cientistas, etc., mas este fenómeno não erradicou, a entrada das mulheres em profissões altamente qualificadas não erradicou o fenómeno da segregação sexual vertical, ou seja, continua a ser evidente a sua subrepresentação nos níveis superiores, hierárquicos superiores inerentes a essas profissões, portanto, nos níveis superiores. Agora, uma singularidade importante do contexto português que gostaria também de partilhar convosco tem a ver com a taxa de emprego das mulheres em Portugal. A taxa de emprego das mulheres em Portugal, ela é relativamente elevada no contexto europeu, como podem ver. Aqui, portanto, temos também dados de 2020 e, como podem observar, Portugal tem uma taxa de emprego das mulheres em 2020 de praticamente 67%, acima da média da União Europeia, e Portugal, no que diz respeito ao emprego das mulheres, está mais próximo dos países do norte da Europa do que dos países da designada Europa do Sul, Espanha, Itália e Grécia, onde a participação laboral das mulheres é ainda muito baixa. Este é um dado muito interessante e não é um fenómeno novo, não é um fenómeno novo em Portugal.
Aliás, se nós recuarmos mais uma vez ao tempo da ditadura, daremos conta exatamente de como as mulheres participavam na atividade económica, as mulheres das classes mais necessitadas, portanto, para fazer face aos rendimentos tão magros das suas famílias. Depois tivemos a partir dos anos 60, ainda esse incremento potenciado designadamente pelo recrutamento dos homens para a guerra colonial, ou os movimentos de emigração que foram essencialmente protagonizados por homens, e eu já volto a este gráfico, mas para vos dizer que, por exemplo, Maria Lamas, que escreveu nos finais dos anos 40, e eu gostava, para quem não sabe quem foi Maria Lamas, que para amanhã fosse exatamente ver quem foi e em que condições é que escreveu nos finais dos anos 40 do século XX As Mulheres do Meu País, dá exatamente conta de uma variedade de ocupações pagas, profissionais que as mulheres desempenhavam à época, e esta é uma obra extraordinária acerca das suas condições laborais e acerca das suas condições de vida. Mas voltando ao que estava a dizer, de voltar aqui atrás, o que eu estava a dizer é que, observando mais uma vez em Portugal, desculpem que eu voltei a andar para a frente, mais uma vez em Portugal, um percurso de 2 décadas, nós podemos verificar, temos aqui a taxa de emprego dos homens, a taxa de emprego das mulheres, e aqui a amarelo é o gap PP. O que é que isto quer dizer? É a diferença em pontos percentuais entre a taxa de emprego dos homens e a taxa de emprego das mulheres. E nós podemos verificar que, de facto, ao longo do tempo, as taxas se foram aproximando de uma diferença que em 2000 era de 15,7 para uma diferença que em 2020 é apenas de 5 pontos percentuais. Portanto, estão mais próximas, mais simétricas as taxas de emprego das mulheres e dos homens. Algo muito importante que importa referir é que no período da anterior crise laboral, na sua fase mais crítica, 2012-2014, para as mulheres, a taxa de emprego caiu abaixo dos 60%, caiu abaixo dos 70% para os homens depois de 2010, e isto também nos diz que a economia é sexualmente segregada, ou seja, o facto de, como as mulheres e os homens estão mais representados em determinados setores, isso significa que a crise não atinge, as crises laborais não atingem ao mesmo tempo e de igual modo mulheres e homens. E a crise antecedente começou por atingir mais os homens, uma vez que eles estão representados em setores que foram, portanto, particularmente abalados com a crise, desde logo o setor da construção, embora depois a crise se tenha generalizado, portanto, como se sabe, a todos os setores de atividade. Isso, portanto, tem a ver com os tais momentos que eu falava no início, que ameaçam os progressos que estão a ser conquistados. Portanto, aqui, claramente, o que nós tivemos foi uma degradação muito acentuada nas condições laborais dos homens e um nivelamento relativamente à taxa de emprego das mulheres devido a essa degradação. E, portanto, no caso das mulheres, aqui o valor a descer e ameaçando a independência económica, de muitas delas. Ora, outro dado muito importante acerca do comportamento laboral das mulheres em Portugal é que elas trabalham sobretudo a tempo inteiro. E isso também é digno de nota. Ou seja, nós aqui temos, nesta figura, mulheres e homens que na Europa estão a tempo parcial, trabalham a tempo parcial. E o que nós vemos, há praticamente 30% de mulheres, há sempre mais mulheres do que homens, e isto tem muito a ver com a função de cuidadoras que continua essencialmente a pesar sobre elas e que diminui a sua disponibilidade, reduz a sua disponibilidade para o trabalho remunerado. Há países onde de facto podem ver a incidência, a expressão do tempo parcial é bastante significativa, mas em Portugal apenas 10% das mulheres trabalham a tempo parcial
e quase 5% dos homens. Quer dizer que, no caso das mulheres, 90%, como podem ver, estão a tempo inteiro. Portanto, não só temos uma taxa de emprego relativamente elevada, como as mulheres estão fundamentalmente a tempo inteiro. Outra, aqui avancei mais rapidamente, outra característica muito importante é um percurso laboral contínuo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na esmagadora maioria dos países da União Europeia, a taxa de emprego das mulheres mães é superior à taxa de emprego das mulheres que não são mães. O que é que isso significa? Significa que em muitos países há um padrão de desvinculação. As mulheres saem do mercado de trabalho, abandonam o mercado de trabalho, desvinculam-se após a maternidade. Isso não acontece em Portugal. A taxa de emprego das mulheres mães é superior à taxa de emprego das mulheres que não são mães, e Portugal tem mesmo a taxa de emprego de mulheres mães que é mais elevada de todo o espaço europeu. Portanto, temos aqui nesta figura refletida as taxas de emprego das mulheres que têm entre 20 e 49 anos e crianças muito pequenas, crianças menores de 6 anos. Portanto, a taxa de emprego mais elevada. Esta é outra singularidade que importa sublinhar acerca da situação no mercado de trabalho. Reparem que nesta figura eu tenho a taxa de emprego das mulheres e dos homens que são mães e pais. Portanto, aqui nas mesmas condições, com crianças, e o que nós vemos, a amarelo temos a diferença entre a taxa de emprego dos homens e das mulheres, pais e mães, e o que nós vemos é que em Portugal a diferença é a menor de toda a União Europeia. Portanto, nós temos claramente um modelo de duplo emprego, mulheres e homens, no mercado de trabalho, a tempo inteiro e numa trajetória contínua, não é? Portanto, estes são traços específicos da sociedade portuguesa e que importa ter em conta. Outro dado muito interessante acerca das dinâmicas tem a ver com o gozo das licenças parentais, não é? Portanto, o direito a um período após o nascimento de filha ou de filho. E o que nós verificamos, por exemplo, e aqui temos um período mais curto em análise, 2009-2019, e reparem, por exemplo, aqui na barra mais escura azul, que se refere à licença partilhada. Há a possibilidade, hoje, de os homens partilharem a licença inicial com as mulheres, ou com a progenitora das crianças. E o que nós vemos é que em 2009 apenas 10% dos homens pais partilhava a licença e pouco tempo depois são 4 em cada 10, praticamente 42% que o fazem. Esta é a leitura animadora, não é? A partir, não é, daqui do copo meio cheio. A verdade é que, e devem estar a pensar exatamente nisso, é que também é possível a leitura a partir do copo meio vazio, ou seja, há aqui ainda um longo caminho. Idealmente todos os homens deveriam sentir-se estimulados e com, até do ponto de vista das suas carreiras profissionais, confortáveis em partilhar a licença e em gozar tanto a licença obrigatória como a licença facultativa. Não deixa de causar apreensão que, sendo a licença parental de uso exclusivo dos pais obrigatória, que haja ainda um quarto que não goza, praticamente um quarto, portanto ela é gozada por 77%, sendo, portanto, obrigatória, causa claramente perplexidade. Ora, então, que mudanças é que nós temos verificado em Portugal que vão no sentido da modernização, no sentido de uma maior igualdade? Referimos estas todas, só sintetizando: maior investimento na educação e na qualificação, mais mulheres em profissões qualificadas, uma taxa de emprego elevada, portanto esta prevalência de um modelo de duplo emprego de mulheres e homens que vai sendo muito simétrico, trabalham a tempo inteiro, estão no mercado de trabalho, é contínuo, a maternidade e a paternidade não conduzem em geral à desvinculação no mercado de trabalho, há cada vez mais homens a exercer os seus direitos e deveres enquanto pais. Todas estas mudanças são mudanças a registar com otimismo. Por outro lado, quais são então os impasses? Quais são então os fenómenos que ameaçam, que comprometem a igualdade entre mulheres e homens?
Eu não terei tempo de abordar todos eles, mas se, como vimos até agora, a questão não está tanto na quantidade, na igualdade aqui aferida a partir da simetria em termos numéricos no emprego entre mulheres e homens, está na fraca qualidade do emprego, que é um dos desafios com que o país se debate. A precariedade contratual, a vulnerabilidade laboral e, portanto, obviamente que compromete a segurança remuneratória e a independência económica, essencialmente das mulheres, e a precariedade contratual tem uma fortíssima expressão junto dos jovens e muito em particular das mulheres jovens. Depois, mesmo quando mais escolarizadas do que os homens, as mulheres tendem a estar mais em postos de trabalho que envolvem tarefas monótonas, baixos níveis de autonomia e que oferecem menos oportunidades de enriquecimento profissional. Persistem os tais fenómenos de que eu referi, a segregação sexual horizontal e a vertical, e um dos indicadores mais desencorajadores, que é o de gender pay gap, o diferencial remuneratório em desfavor das mulheres, e que eu vos vou mostrar, mesmo quando as mulheres são mais escolarizadas. Para vos dar uma ideia, o diferencial médio em Portugal é de aproximadamente mensal 18%, as mulheres ganham menos 18% do que os homens em média, mas se mulheres e homens têm, por exemplo, uma licenciatura, o diferencial remuneratório é de 28%. Claramente, esta é uma ameaça à igualdade entre mulheres e homens que persiste e, portanto, que reflete padrões de discriminação, não é? Portanto, as qualificações não protegem as mulheres do diferencial remuneratório em seu desfavor. E depois ainda temos aqui assimetrias, não é? No plano do cuidar e no plano das responsabilidades familiares, porque a este modelo de duplo emprego deverá corresponder também um modelo do duplo cuidar de mulheres e homens igualmente envolvidos, né, nas responsabilidades familiares. Eu vou apenas referir aqui alguns destes indicadores por uma questão de tempo, amanhã podemos debater aqueles que entenderem. Vou agora referir-me a estes. A segregação sexual horizontal, e que eu comecei por dizer que reflete a repartição desigual de mulheres e homens nos ramos de atividade económica. Estes a amarelo são os ramos de atividade de elevadíssima predominância do sexo masculino, elevadíssima sobre-representação de mulheres e onde os homens escasseiam, atividades de saúde humana e apoio social, outras atividades de serviço, educação, alojamento, restauração, similares, e a cinzento as profissões em que as mulheres também estão muito claramente sobre-representadas em relação aos homens, e o desafio para amanhã era que pensassem exatamente também em ramos de atividade e em profissões em que o contrário acontece, em que são os homens que estão particularmente subrepresentados e as mulheres subrepresentadas. Portanto, a persistência da segregação sexual horizontal persiste e de facto um dos obstáculos à concretização da igualdade entre mulheres e homens. Segregação sexual vertical. Não obstante o investimento em escolarização, e as mulheres já são mais escolarizadas do que os homens desde os anos 90, o que nós temos, por exemplo, um padrão de segregação vertical muito, muito resistente. Nos órgãos de gestão, as mulheres prefazem menos de 1/3, não é? Dos membros dos órgãos de gestão, cerca de 28% dos membros de uma direção executiva. Se vamos para presidentes de conselho de administração, são 16%. Em empresas, portanto, com diretor ou diretora-geral, apenas 11%. Ora, conscientes de que as mulheres não estão a atingir os lugares de topo, não porque não tenham qualificações ou mérito, mas porque há um conjunto de desvantagens e barreiras estruturais que as impedem de alcançar esses lugares, em 2017 foi votada na Assembleia, foi adotada, foi aprovada uma lei em 2017, que entrou em vigor em 2018, que determina que as empresas cotadas em bolsa e as entidades do setor empresarial do Estado têm que ter limiares mínimos de representação de mulheres e homens nos seus órgãos de gestão.
nos órgãos de fiscalização e nos seus órgãos de administração. Vocês muito provavelmente na comunicação social já ouviram falar das cotas e do sistema de cotas. Em Portugal iniciou-se no domínio da política, na composição das listas partidárias para as eleições legislativas, autárquicas, europeias, e em 2018 entrou em vigor para este segmento de empresas. A designação correta é esta, o conceito é medida de ação positiva, que normalmente são medidas legislativas, pontuais, temporárias e que visam acelerar a igualdade de resultados e compensar, neste caso, o sexo subrepresentado por desvantagens estruturais que impedem a situação de igualdade. E o que nós podemos verificar, e podemos discutir isto amanhã, é também o desafio que eu deixo, do efeito destas mudanças, destas medidas de ação positiva na aceleração da mudança, porque como podem ver, e eu trago aqui o exemplo das empresas cotadas em bolsa, em que a lei determina que desde 2018 a percentagem mínima ou limiar mínimo não pode ser, de cada sexo, não pode ser inferior a 20%, e desde 2020 de 33%, e isto ainda são limiares muito longínquos relativamente àquilo que é o limiar mínimo de paridade, que é 40%, mas ainda assim, o que é que nós vemos? Em 2003, quando estes dados começaram a ser recolhidos, Portugal tinha 3,5% de mulheres nos órgãos de administração, e a União Europeia 9%. Números, portanto, muito desoladores. E a distância em relação à Europa foi-se acentuando. E não há dúvida, reparem, no efeito que as medidas de ação positiva tiveram. Mais uma vez, portanto, podemos discutir este tema amanhã, aquilo que se designa vulgarmente de cotas, e podemos também amanhã discutir se é a designação mais adequada ou não. Portanto, eu defendo que deve ser medidas de ação positiva, podemos discutir. Como podem ver, é quando entra em vigor a lei que essa diferença se reduz e que aumenta consideravelmente. Como disse, ainda estamos muito longe do limiar mínimo de massa crítica e de paridade, mas que aumenta a representação de mulheres nos órgãos estratégicos, nos órgãos máximos de gestão e decisão deste segmento de empresas. Para quase mesmo a terminar, o diferencial remuneratório, o Gender Pay Gap, faz parte dos impasses de que eu vos falava. Quando, por exemplo, nós nesta figura temos a amarelo as remunerações base e na barra preta as remunerações ganho, ou seja, inclui não só a remuneração base, mas todas as prestações regulares, complementos, bónus, que faz parte, no fundo, da remuneração que as mulheres e os homens efetivamente oferem. Aliás, o princípio da igualdade salarial, constitucionalmente consagrado, aliás, refere-se às remunerações na globalidade. Portanto, eu até poderia ter só aqui a barra preta e não a amarela. E o que nós verificamos é que efetivamente tem havido um declínio deste diferencial. Aqui é um diferencial mensal, da diferença entre as remunerações médias das mulheres e dos homens das remunerações mensais. De acordo com o último ano analisado, as mulheres oferiam, portanto, nas remunerações de base, menos 14% que os homens e menos praticamente 18% nos ganhos. É ainda um número muito elevado. E como sabem, a média é uma forma de cálculo muito simples e muito imperfeita, porque obviamente aqui nós não estamos a aferir, nós não estamos a controlar o efeito de diferenças observadas que as mulheres e os homens possam ter. Se os homens forem mais qualificados, trabalharem mais horas, tiverem uma antiguidade maior nas empresas, então esse diferencial justifica-se. Então o que é que nós fizemos? Nós tentámos aplicar uma forma de cálculo mais sofisticada no ISEG, num projeto que neste momento estou a coordenar. E não o fizemos para as remunerações mensais, desculpem que isto avançou, não o fizemos para as remunerações mensais, mas para as remunerações à hora, porque também não é a fonte de informação é mais fidedigna, porque pode haver oscilações em termos de horas de trabalho.
e à hora dava então um gender pay gap simples, portanto a média de 17%, mais ou menos, mas quando nós controlamos, quando nós ajustamos o diferencial remuneratório, expurgando o efeito das diferenças entre mulheres e homens em termos de idade, desculpa, isto agora está com vida própria, em termos de idade, em termos de escolaridade e em termos de antiguidade na empresas, na entidade empregadora, e no fundo são aqui fatores preditores do capital humano, portanto são muito determinantes do ponto de vista do salário, esse diferencial é superior. Portanto, quando ajustado, quando controlamos essas diferenças, o diferencial remuneratório é de 20%. Nós aplicámos ainda o método de composição, outras análises, outros métodos sofisticados de análise. Quem tiver interesse poderá depois consultar o website deste projeto. E termino também fazendo um bocadinho aqui a publicidade de um projeto que gostei muito de coordenar a equipa, depois com outras instituições, foi coordenado pelo ISEC, depois podem ver no vídeo, um documentário de 25 minutos. Foi o projeto Break-Even Igualdade de Género nas Empresas, em que nós aplicámos a investigação à ação, fizemos um diagnóstico em 7 empresas, e propusemos medidas de ação, intervenções para promover a igualdade entre mulheres e homens. Neste vídeo, que eu acho que está bem conseguido, enfim, com toda a parcialidade deste depoimento, poderão encontrar testemunhos de trabalhadoras, de trabalhadores, de quem gera as empresas, da equipa, em torno daquilo que, enfim, podem ser boas práticas em matéria de igualdade entre mulheres e homens. E depois, porque falei muito de igualdade, da necessidade de ultrapassarmos estereótipos de género e de sermos livres, termino a sessão com o desejo de que na vossa trajetória académica, profissional, familiar e pessoal, nada vos limite, defina, sujeite ou condicione, e que a liberdade seja a vossa própria substância. Muito obrigada pela vossa atenção, foi um prazer abordar este tema convosco e desejo uma sessão animada amanhã. Bom dia.